graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo e desta vez a continuidade do mesmo assunto, quando o Espírito Santo assume o controle no Pentecostes. E eu vim com vocês na última ministração acerca do que foi novidade para mim. Eu descobri agora que pousou uma língua sobre cada um deles. Então, uma língua significa a mesma mensagem, não obstante serem galileus, falando em outras línguas idiomáticas, mas ninguém falava o que queria. Falavam uma palavra só. Tanto é que quando eles perceberam isso, comentaram entre um e outro: vem cá, o que você está ouvindo? Eu estou ouvindo falar das grandezas de Deus. E você? Eu também estou ouvindo falar das grandezas de Deus. Então, uma língua para cada um deles. Aqui é tremendo, porque só o Espírito Santo assumindo o controle é que consegue algo dessa natureza. Porque eram galileus, nunca tinham falado aquela língua idiomática daquelas nações. Já pensou se Deus deixa eles falarem para uma coisa, para outra coisa? O que não aconteceria ali? Talvez uma Babel e ninguém entenderia nada. Quando o Espírito Santo assume o controle, ele é capaz de dar uma palavra só para várias nações ali representadas e todos ficarem pasmados ouvindo falar das grandezas de Deus. E hoje, continuando, estou falando, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. O sentido aqui dá uma ideia de que cada um estava falando uma coisa, outra diferente. Não, nós já vimos anteriormente que era uma língua só. Ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas, quer dizer, medo, persa, babilônico, sirene, ok? A língua de cada uma daquelas nações. Aí, olha quando o Espírito Santo assume o controle, que coisa tremenda. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Aqui, ó, não fique preocupado, não fique interpelando, dizendo que nunca falou nessa língua. Eu estou dando uma palavra só, porém, numa linguagem que você vai falar. Não se preocupe com o teu vizinho, porque ele vai falar a mesma palavra, mas para um povo diferente. Então se alegre por ser a mesma palavra, porém a língua que ele vai falar é diferente da sua, porque você vai falar para Sirene, ele vai falar para Mesopotâmia, ok? Porque quando o Espírito assume o controle, é uma diversidade de acontecimentos. E um deles é esse: falar uma língua, porém, várias nações ouvindo e entendendo o que o Senhor queria que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria
língua. Olha que coisa tremenda, meu Deus, muito rico, muito poderoso. Quando o Espírito Santo assume o controle, há uma diversidade de acontecimentos. E olha aqui alguns deles já. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu. Quem estava atraindo, quem estava trazendo para mais perto, quem estava querendo confirmar se estava ouvindo na sua própria língua. O Espírito Santo é tremendo. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua. Quando o Espírito assume o controle, é uma diversidade de acontecimentos que ficam atônitos mesmo, ficam perturbados mesmo. São galileus, mas eu estou ouvindo a minha língua. Sou galileu, mas eu estou ouvindo falar das grandezas de Deus. E você, o que você está ouvindo? Eu estou ouvindo a mesma coisa. E tanto é que ele diz assim: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas da grandeza de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? O Espírito queria exatamente isso. O Espírito estava provocando exatamente isto. Mas a Bíblia diz que outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E quando eu meditei isso aqui pela primeira vez, eu achei curioso uma coisa. Embriagado, a pessoa não tem noção de si. Embriagado, a pessoa não domina a si mesmo. Então, eles viram algo exatamente assim. São galileus, mas eles estão falando na nossa própria língua. Eles só podem estar embriagados, eles não estão dominando o que eles estão falando. Eles estão falando pelo Espírito Santo. Porque por eles, naturalmente, não falariam. Por eles, ele embolaria tudo. Por eles falariam outra coisa. E aí, peraí, esse aí não é embriagado, não. Esse aí está ficando lelé na cuca. Porque não estão batendo nada com nada. Mas não. Por que eles falaram embriagado? Porque olhavam para eles e percebiam que eles não dominavam algo forte e poderoso que veio sobre eles para eles falarem em línguas diferentes, porém a mesma coisa. Não tem como dominar, não tem como controlar. Ou falo ou não falo. Mas se é o Espírito Santo, então não tem como não falar. É Ele quem vai falar e é por isso que Ele falou e a coisa aconteceu, né? O que aconteceu foi que naquele momento, né, os apóstolos tiveram a oportunidade de dizer para eles que não era nada disso que eles estavam imaginando, pensando. Aquilo ali era o que o Senhor havia prometido para os últimos dias, né, que derramaria sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trapos e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui eu quero terminar essa ministração falando sobre isso. Invocar o nome do Senhor é algo muito importante nas nossas vidas. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu sempre imaginei que seria salvo para a vida eterna, mas esse salvo aqui é para as ocasiões que nós teremos ainda estando aqui nessa terra, antes do grande e terrível dia do Senhor. Como precisamos ser salvos? Como precisamos ser salvos? Por isso que invocar o nome do Senhor é muito importante, né?
salvo de todas as dificuldades que os impedem de você ser cheio do Espírito Santo, de externar as manifestações do Espírito Santo. Então, invoca. Ai, mas eu não consigo. Invoca. Ai, mas eu não estou conseguindo. Invoca. Ai, mas eu tenho muita dúvida. Invoca. Ai, mas será que isso é meu mesmo? É da carne, minha? Ou é do Espírito Santo? Invoca. Porque a Bíblia diz que aquele que invocar será salvo. Aí termino fazendo 3 perguntas. O que você está ouvindo? O que você está vendo? O que você está falando? O que você está ouvindo? Eles também ouviram, porque veio uma língua, eles ouviram. Está vendo uma língua? Então fala. Mas veio a dúvida, invoca até essa língua ser liberada para você. O que você está vendo? Eu estou percebendo alguma coisa diferente acontecendo, estou notando algo assim que eu nunca vi, que eu nunca percebi. Então, na dúvida, invoca para que você tenha a visão mais ampliada de que é o Espírito de Deus e isso seja liberado, você passe a falar as línguas de edificação, né? Não que você não possa falar as línguas idiomáticas. Diante de um francês, Deus pode mandar você falar em francês e falar da grandeza de Deus, e agora? Como é que vai ficar? É ele quem vai entender. Como é que pode? Ele é brasileiro, fala português, ele está falando em francês, eu estou entendendo tudo que ele está falando. Ok? E o que você está falando? Você continua ainda falando aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você gosta, ou aquilo que na verdade o Espírito está mandando você falar? Pensa nessas coisas, ok? O que você está ouvindo, o que você está vendo e o que você está falando. Se de repente vierem as línguas, a Bíblia diz que aquele que fala outra língua fala para a sua própria edificação. É o único dom que ele é particular. Porque a Bíblia diz que é você que vai ser edificado. Por isso, entenda isso, considere isso e libere isso para você viver como aqueles galileus, todos pasmados, todos ali alegres, felizes, porque estavam servindo ao Espírito Santo, que lhes concedia que falassem, e assim pôde levar o Evangelho até os confins da terra. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo, e eu digo amém.